Queridos irmãos, eu me chamo Glauber, eu sou casado com a Joyce, nós temos 2 filhos, o Joaquim, de 9 anos, e a Lorena, de 7 anos. A nossa família tem servido ao Senhor da Seara, junto à Missão Novas Tribos do Brasil. É uma grande bênção poder estar aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus ao seu coração, à sua vida. E o meu desejo é que a Palavra de Deus possa edificar a sua vida e possa transformar o seu coração. Eu quero compartilhar a respeito de um assunto que eu tenho estudado já há um bom tempo e eu tenho aprendido a enxergar esse assunto a partir de uma perspectiva bíblica. Eu quero falar com os irmãos sobre vocação. Este é um tema que muitos têm debatido, muitos têm conversado sobre vocação a partir de uma perspectiva humana, de uma perspectiva antropocêntrica. Mas eu quero aproveitar esse meu tempo que Deus tem me dado de estar aqui conversando com cada irmão para falar de vocação a partir de uma perspectiva bíblica. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, a princípio, para direcionar a minha exposição a respeito desse tema. O texto se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Então, onde você estiver aí agora, vendo, assistindo e ouvindo essa live, abra a Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. O apóstolo Paulo escrevendo diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro eu quero dizer que nós temos uma soberana vocação. A palavra vocação aqui, ela está relacionada com chamado. Vocação e chamado têm esse mesmo significado. Talvez chamado é uma palavra mais fácil para entendermos. Tanto vocação como chamado vem da palavra grega, do grego kaleo, que significa chamar ou convocar. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo aqui Deus convocando, chamando o apóstolo Paulo a viver uma vida de modo digna. E o apóstolo Paulo entende que ele não alcançou isso ainda, mas que ele está caminhando para essa vida de perfeição, ele está prosseguindo para esse chamado do Senhor. Então eu quero dizer aos irmãos que vocação tem a sua partida, a sua fundamentação no chamado de Cristo para cada crente salvo nele mesmo. Vocação não tem, a princípio, o fundamento não tem a ver com aquilo que nós sabemos fazer, com aquilo que nós gostamos de fazer, ou com aquilo que os outros acham que a gente faz muito bem. Vocação tem a ver com o que Cristo está nos chamando para fazer. Então, quando nós falamos sobre vocação, nós precisamos partir deste fundamento bíblico, que vocação é sobre aquele que está falando conosco. A vocação do crente é a respeito de Cristo falando conosco mesmo. Deus está falando em Cristo Jesus, através do seu Espírito, está nos chamando para vivermos uma vida digna da vocação pela qual nós fomos chamados. Eu, quando criança, eu desejava ser baterista. Eu queria ser baterista. O tempo foi passando e depois eu
sonhava em ser um policial, depois eu sonhei em ser jogador de futebol. E todas essas coisas foram enchendo o meu coração e ao passar do tempo eu estava tentando buscar sentido e significado naquilo que eu queria ser e naquilo que eu queria fazer para me dar felicidade, me dar segurança. Mas, meus irmãos, nada disso é capaz de dar sentido para a minha vida. Porque o que me dá segurança, o que dá sentido para a minha vida é o que Deus tem para mim. É aquilo que Deus está me chamando para viver. Então é preciso que, quando você esteja em busca da sua vocação, em busca de saber qual é o sentido da vida, lembre-se, é Deus quem tem uma vocação para mim e para você. Não tenha o peso de carregar a vocação da sua vida a partir das suas habilidades, a partir daquilo que você gosta de fazer ou a partir daquilo que os outros querem que você faça. Mas pense na sua vocação a partir daquilo que Deus quer que você faça. Então, como saber qual é a minha vocação? Talvez essa é a pergunta que muitos jovens e muitas pessoas fazem ao longo da caminhada. Como saber aquilo que Deus quer da minha vida? Como saber a minha vocação? Então eu quero dar aqui 4 conselhos para que você, em Cristo Jesus, possa buscar para descobrir a vocação de Deus para a sua vida. A primeira coisa que eu quero ajudar você a entender é que para descobrir a vocação de Deus para a sua vida é necessário um relacionamento profundo com Deus. É preciso que você se relacione profundamente com o Senhor que tem a vontade dele para a gente. Então, como você vai fazer isso? O meu conselho, leia a Bíblia e faça a oração. Deus, na sua preciosa palavra aqui, Ele já tem uma vocação para mim e para você. Ele já tem um chamado para mim e para você. Como descobrir esse chamado? Quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos a Deus na sua palavra. Por exemplo, Efésios capítulo 4 tem um chamado de Deus para mim e para você, uma vocação de Deus para mim e para você que é crente em Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Deus está dizendo que Ele separou alguns para serem evangelistas, outros para serem pastores, outros para serem mestres. Então Deus está separando os seus servos para servi-lo diante da sua vocação, diante do seu chamado. Então Deus está chamando você para ser um evangelista. Obedeça esse chamado dele. Deus está chamando você para ser um pastor, para ser um missionário. Obedeça ao chamado dele. Ele faz isso, é ele quem está chamando. Um grande problema é que as pessoas, elas se chamam. Elas mesmas estão se convocando. Elas mesmas estão se colocando como pastores, como mestres, mas quando Deus não chama, você não pode ser aquilo que Deus não te chamou para fazer. Então, é Deus quem chama, Deus quem vocaciona, Deus quem separa. Então, leia a Bíblia e faça a oração. Um outro conselho que eu quero também lhe dar em busca de descobrir a sua vocação: procure conselheiros fiéis. Procure pessoas, procure os pastores, os líderes da igreja, para conversar sobre o que Deus quer para a sua vida. Compartilhe, orem juntos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se você está em dúvida do que Deus quer para você, de como você pode servir ao Senhor, primeiro, leia a Bíblia e faça a oração, porque Deus o chama, é Deus quem o chama. Mas também a Bíblia diz que nós devemos procurar conselheiros fiéis. Conselheiros fiéis. Então, você, rapaz, que está em busca
de saber o que Deus quer da sua vida, procure homens que possam te ajudar a entender a vontade de Deus e caminhar perto de você. Um outro conselho que eu quero te dar: viva intensamente João 3,30. A palavra de Deus em João 3,30 diz que ele cresça e eu diminua. Se você quer descobrir a vocação de Deus para a sua vida, deixe que Cristo cresça cada vez mais na sua vida e que você diminua. Não busque a sua vocação, não busque a vocação de Deus a partir de coisas e a partir de coisas que você sabe fazer, que você gosta de fazer, das suas habilidades. Certamente você vai se decepcionar. É importante que você descubra a vocação de Deus você diminuindo, negando-se a si mesmo e deixando Cristo brilhar na sua vida. Deus usou na sua rica palavra homens e mulheres que eram tão pequenos e não grandes. Deus usou homens e mulheres que não eram. Deus usou homens e mulheres indoutos, incapazes. Deus usou homens perseguidores da igreja, como o apóstolo Paulo, para plantar a sua igreja ao redor do mundo. Então Deus usa homens e mulheres para a sua glória, mas esses homens e mulheres, eles precisam negar a si mesmos a cada dia. Leia a Bíblia e faça oração. Busque conselheiros fiéis, procure conselheiros fiéis e viva intensamente João 3,30, que ele cresça e eu e você possamos diminuir. Mas deixe-me também falar sobre alguns inimigos da vocação. Um dos inimigos da vocação são os prazeres desta terra, como fundamento do sentido e do significado da minha existência. Ou seja, eu existo a partir das coisas que eu sou e que eu faço, eu sou o que tenho, e se não tenho, eu sou capaz de pecar para ter. Então, há muitas pessoas que vivem, crentes em Jesus Cristo, que vivem uma vida aqui na terra a partir dos prazeres desta terra. E não são capazes de obedecer à vocação de Deus porque têm medo de viver uma vida mais simples. Tem medo de abandonar tudo e servir a Deus entre um povo não alcançado. Deus chama homens e mulheres hoje para serem missionários. E algumas pessoas têm desobedecido ao chamado de Deus porque têm medo, porque não se acham capazes, porque não querem abandonar tudo e servir a Deus. Mas se Deus chamar você para servi-lo, onde quer que seja, você precisa obedecer. Não deixe que os prazeres, os medos desta vida possam impedir você de obedecer ao Senhor nesta caminhada de descobrir a vocação de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar esse meu tempo desafiando você a pensar agora, onde você estiver, qual a vocação de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim aqui nesta terra? O que Deus quer como Deus quer que eu gaste a minha vida aqui nesta terra? Então você precisa buscar a Deus em fervorosa oração, pedindo a Ele: Deus, misericórdia, me diga o que o Senhor quer que eu faça. E quando você abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, escute Deus falando com você. Deus nos chama a uma vida de humildade, Deus nos chama a uma vida de sacrifício, Deus nos chama a uma vida simples, Deus nos chama para sermos sal e luz. Deus nos chama para pregar o Evangelho a todas as nações. Deus chama o seu povo para levar o seu Evangelho a todas as etnias. Este é o chamado de Deus para o seu povo. Deus tem uma vontade para nós. E há muitas pessoas, principalmente muitos jovens, perdidos em saber o que fazer da vida, como gastar a minha vida, onde eu vou servir, o que eu vou fazer, em que área eu vou trabalhar. Meus irmãos, comece pelo fundamento da vocação, que é o que Deus quer de mim.
que Deus quer que eu faça, não sobre o que você quer fazer, não sobre o que os outros querem que você faça. Este é um grande risco. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que Ele é um Deus que fala, continua falando, continua se mostrando fiel, nos ama e se preocupa conosco. Ele é um Deus que não está calado, Ele é um Deus que está falando. E se você que está em casa e ouvindo ou assistindo esta live, saiba que você tem um Deus que fala com você, um Deus que ama você, um Deus que tem uma vontade para você. Busque todos os dias o que Deus quer que você faça no dia de hoje. E eu certamente, posso dizer isso com toda convicção, o Senhor irá falar com você. O Senhor irá revelar para você o desejo dEle, a vontade dEle. Quando Ele falar isso com você, obedeça. A única opção do crente diante do chamado de Deus é obedecer. Obedecer ao Senhor. Obedecer o seu chamado. Obedecer aquilo que Ele está nos pedindo para fazer. Ainda que isso que Ele está nos pedindo para fazer seja difícil. Ainda que aquilo que Ele está nos pedindo para fazer não se encaixa diante daquilo que nós sabemos fazer. Não se encaixa diante das nossas habilidades. Mas se Ele nos chamar para fazer, é preciso que eu e você obedeçamos. Obedeçamos ao Senhor para que o seu nome seja glorificado. A vocação de Deus para a gente é para a glória dEle, não é para a nossa glória. É para que Ele seja exaltado, para que o Evangelho de Cristo seja conhecido. Que Deus possa usar a minha vida e a sua vida. Eu quero orar agora para que Deus continue falando aos nossos corações. Senhor, onde quer que os meus irmãos estejam, em que momento estejam, eu peço por eles e peço por mim, pedindo que cada um de nós possamos entender a cada dia o teu chamado, a tua vocação. Deus, não permita que andemos por caminhos que não são teus. Não permita que o tempo passe, a vida passe, e a gente não enxergue o teu chamado. Não permita, ó Deus, que a gente faça coisas, viva coisas e no final da vida a gente enxergue que não vivemos a tua vontade. Ó Senhor, se há alguém que está nos ouvindo agora, está em busca de descobrir qual a sua vocação, ó Senhor, ajude esse meu irmão a ler na tua palavra a tua vontade. O Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Que essa pessoa não se perca nos seus desejos, não se perca, Pai, nos seus sonhos, mas que se volte para a tua palavra, para aquilo que o Senhor quer. E ao falar com esse irmão, Pai, que ele possa ser encorajado a obedecer o Senhor, independente do que o Senhor falar com ele, Pai. Que ele possa obedecer tão somente ao Senhor, Pai. E que possa falar profundamente aos corações e que não haja dúvida da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, eu oro assim. Amém. Deus abençoe e que a cada dia você possa viver a vocação de Deus para a sua vida. Amém.